Olá, vamos para mais uma aula de Química, aula da Fátima. Hoje nós vamos aprender sobre tabela periódica. Então nós temos 3 características muito importantes a respeito da tabela periódica. Primeira característica importante: todos os elementos estão colocados em ordem crescente de número atômico. O que é crescente? Do menor para o maior. E lembra que o número atômico é o elemento mais importante que um átomo possui. Então, o que significa a ordem crescente de número atômico? Então, começa aqui, ó. Número atômico 1, número atômico 2, 3, 4 e assim por diante. Então, ele vai aumentando na horizontal. Então, dessa maneira, fica facinho de eu achar um elemento. Por exemplo, eu quero saber o elemento químico 44. Então, eu venho aqui, ó, nas beiradinhas, ó. Se aqui tem o 37, ó, o 44, vai estar aqui, ó, é o rutênio. Vamos pegar um outro exemplo, o elemento químico 84. Então, 84 tá aqui, ó, é o polônio. Vamos pegar um número 8. O número 8, ó, tá aqui. Então, pra gente achar um elemento químico na tabela, sempre a gente acha pelo número atômico. E toda tabela periódica, ela sempre vem com um quadradinho especificando o que significa cada item dentro do quadradinho de cada item. Então, por exemplo, aqui, ó, o número que está em cima é o número atômico, o número, aí nós temos o símbolo do elemento, lembra que ele é representado por uma única letra ou por 2 letras, uma maiúscula e uma minúscula, o nome do elemento químico e o peso atômico, a massa atômica. Professora, mas a senhora não disse que a massa fica em cima? Sim. Quando a gente representa um elemento químico, número de massa, número atômico, número de nêutrons. Mas na tabela periódica, o número atômico vem em cima para facilitar a gente determinar, achar o elemento químico. Segunda característica importante, nós temos 18 colunas na vertical. Vertical é de pé. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 colunas na vertical que são chamadas de famílias ou grupos, certo? E nós temos a terceira característica, 7 períodos, 7 colunas na horizontal, que são as deitadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra que eu disse para vocês, quando eu expliquei o diagrama de Pauling, que o diagrama de Pauling, a soma do número de números atômicos, soma do número de elétrons de cada camada, indica o número de elementos que nós temos na tabela periódica, 118. Por que nós temos 7 períodos? Porque nós temos 7 camadas, camada K, L, M, N, O, P, Q. Os períodos têm a ver com as camadas. Por exemplo, aqui nós temos o primeiro período. Então, significa que os elementos que estão aqui só vai usar a camada K. Aqui nós temos o segundo período. Significa que esses elementos desse segundo período têm que usar a camada K e a camada L. Terceiro período, K, L e M. Quarto período, K, L, M e N. Quinto período, K, L, M, N e O. Sexto período, K, L, M, N, O, P. E o sétimo período vai usar até a camada Q, certo? Aí nós já falamos das 3 características. Então vamos lá. Se eu digo para vocês procurarem o elemento químico 26, então o 26 está aqui, ó. Qual que é o período que o 26 está? Ele está aqui, ó, no 4º período. Tá vendo que com o número atômico dá para identificar o período, 4º período. Lembra que eu disse que nós temos 18 colunas na vertical, as de pé, que são chamadas de famílias ou grupos.
Então, nós temos a coluna 1 representa o grupo 1 ou família 1A. O 2, grupo 2 ou família 2A. As famílias A são as famílias mais importantes, elas são as colunas mais altas da tabela. Lá do outro lado, no grupo 13, família 3A, grupo 14, família 4A, grupo 15, família 6A, grupo 16, família 6A, grupo 17, família 7A, grupo 18, família 8A, ou também chamado de grupo 0, porque esses elementos são estáveis, eles não têm cargas elétricas, correto? Então, nós temos todas as famílias. Essa coluna mais baixo é a família B. Então, aqui o grupo 3, família 3B, grupo 4 ou 4B, grupo 5 ou 5B, grupo 6 ou 6B, grupo 7 ou 7B, o grupo 8, o grupo 9 e o grupo 10 formam uma tríade, que é a família 8B. O grupo 11 é a família 1B e o grupo 12 é a família 2B. Esses elementos que ficam colocados aqui embaixo, por que eles estão colocados aqui embaixo? Porque a representação deles, ó, se vocês observarem, aqui está escrito assim, ó, 57 a 71, que são esses elementos, do 89 ao 103, que são esses. Por que eles foram colocados aqui embaixo? Para ficar mais fácil a montagem da tabela, porque se essas duas colunas entrassem aqui, ela ficaria muito desproporcional. E porque os elementos químicos estão colocados na tabela por subnível. Vocês lembram que a gente tinha quatro subníveis? Nós temos o subnível S, P, D e F. Então, aqui, ó, essas duas primeiras colunas, a família 1A e 2A, qualquer elemento químico que esteja aqui, sempre o subnível mais energético será o S. Já do lado de cá, aqui na família A também, subnível P e esse daqui que é S. Então, todas as vezes que for subnível S ou P, o meu elemento é da família A e ele é classificado como representativo. Já os elementos que estão aqui, ó, na família B, sempre eles terminarão a distribuição eletrônica no subnível D e eles são classificados como elementos de transição. Já esses elementos que são colocados aqui, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, o subnível mais energético é o subnível F. Então, aqui nós temos a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. E eles são classificados como elementos de transição interna, certo? Então, os elementos químicos, eles estão agrupados por períodos, que são as camadas eletrônicas, por subníveis, que são o subnível mais energético de cada família, e eles são classificados dependendo das suas propriedades, certo? Então aqui, quando eu digo que os elementos da família 1A, por exemplo, por que esses elementos foram colocados da família 1A? Lembrando que o hidrogênio não faz parte da 1A, tá? Ele só está colocado aqui porque o número atômico dele é 1. Então, os elementos que são colocados numa mesma família significam que eles têm propriedades químicas semelhantes e número de elétrons da camada de valência igual. Então, se um elemento é da família 1A, ele tem na camada de valência 1 elétron. Se ele for da 2A, 2 elétrons. Da 3A, 3 elétrons. 4A, 4 elétrons e assim por diante. Então, por exemplo, vamos agora descobrir mais um pouquinho. O elemento químico cálcio, tá aqui, ó, número atômico dele, 20. O cálcio, ele tem número atômico 20.
Ele está no quarto período e ele está na família 2A. Vamos pegar um outro exemplo? Por exemplo, vou pegar aqui o paládio. O paládio, o número atômico dele é 46. Ele está em qual período? Ó, período, eu vou contar aqui, ó. Ele está aqui, não tá? Ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, quinto período. E ele está em qual família? Ó, grupo 10. Mas não existe família 10. Quando tiver no grupo 10, família 8B. Agora vamos lá. Eu quero um elemento que esteja no terceiro período. 1, 2, 3. Terceiro período. E que esteja na família 4A. Então, ó, terceiro período, família 4A. Nós temos o silício. Vamos pegar outro exemplo. Agora eu quero um elemento que esteja no sexto período, ó. Sexto período, família 6B, ó. Sexto período, família 6B. Um tungstênio, certo? Então, nós temos elementos químicos. Com a tabela periódica, a gente consegue determinar qual é o elemento químico quando a gente tem o número atômico e quando a gente tem a posição do elemento. Então, é só vocês procurarem na tabela periódica. A tabela periódica, como eu havia falado das famílias, cada família A tem um nome. A família 1A, ela é chamada de metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. 3A, família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, calcogênios. 7A, halogênios. E 8A, gases nobres. Lembrando que eu disse que as famílias, o número de elétrons na última camada sempre vai ser igual na camada de valência. Na família 8A, todos os elementos têm 8 elétrons, com exceção do hélio, que só tem 2. Então, vamos ver uma outra classificação. Os elementos, eles podem ser classificados em metais, que são na sua maioria na tabela periódica, e os metais, eles têm tendência em doar elétrons, eles podem ser transformados em fios, eles podem ser transformados em lâminas. Nós temos os não metais, o próprio nome diz, não metais, ametais, que é a mesma coisa, porque esse A é não. Eles não podem ser transformados em lâminas, eles não podem ser transformados em fios. Nós temos os gases nobres, que é a família 8A, que eles são chamados de estáveis. Eles não se ligam com ninguém, apesar que existem alguns experimentos onde eles também estão fazendo ligações. E nós temos os semimetais, que têm propriedades intermediárias entre metais e não metais. Quem são esses semimetais? O boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio, o polônio e esse elemento novo, que faz pouco tempo que foi dado o nome, o livermório. Certo? Então, esses elementos aqui que eu grifei, que eu risquei, eles são elementos semimetais. Eles dividem os metais dos não metais. Eles têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Então, para cá, metal, para cá, não metal. Existem algumas tabelas que não se colocam os semimetais mais. Tá? Mas mesmo assim eu ainda explico porque eles têm características intermediárias, melhor dizendo. Vamos fazer um exemplo? Por exemplo, eu tenho o número atômico 41, certo? Primeira coisa, vou procurar o elemento químico 41. Então, o elemento químico 41, ele está aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Então, vamos lá. Qual é o nome dele? Nióbio. Opa, nióbio. Qual é o símbolo dele? NB. Qual é o período? Ó, se o nióbio tá aqui, é só você vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, quinto período.
Qual é a família do nióbio? Aí você vai lá em cima. Então, quando eu quero saber família, eu vou na vertical. Quando eu quero saber período, eu vou na horizontal. Família 5B. E eu posso ainda classificar o nióbio como um metal, porque ele está aqui nessa parte de cá. Vamos pegar um outro exemplo? Vou pegar o número atômico 16. Então, o número atômico 16, ó, ele tá aqui, ó. Número atômico 16, ele está aqui. Qual é o nome dele, ó? Enxofre. Qual é o símbolo dele? S. Qual é o período? Ó, período eu vou olhar na horizontal. Ele tá aqui, não tá? Ó, primeiro, segundo, terceiro período. Lembrando que a gente sempre começa aqui de cima, ó. Terceiro período. Qual é a família que o enxofre está? Ó, aí eu vou lá na vertical. Grupo 16 ou família 6A. A família 6A tem nome, então vamos pôr o nome? Calcogênios. E se ele está nesta região, ele é um não metal. Agora vamos fazer o contrário. Se eu colocar que um elemento está no terceiro período da família 7B. Vamos lá? Terceiro período, ó. 1, 2, 3. Terceiro, mentira. Quarto período, porque a família 7B começa no quarto período. Quarto período, família 7B, ó. Quarto período, família 7B. Então, qual é o elemento químico? O Mn, que é o manganês. E ele, o manganês, ele é um metal. Tchau, gente. Até a próxima aula.